Apesar da força-peso ser uma força constante, a gente não estudou ela na primeira aula, trabalho da força constante, porque o peso, sempre desenhado para baixo, ele depende muito do movimento que você está fazendo. Então não importa se eu vou para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, quando eu estou lá na academia, o produto final é um pezinho, uma anilha que vai subir ou que vai descer. Mas de qualquer forma, o peso é desenhado para baixo. Então quando você fala de trabalho da força-peso, o mais importante é você olhar o deslocamento que vai ser o cara aqui pra gente. Numa descida, por exemplo, eu tenho o peso sempre para baixo, então inquestionável o peso sempre para baixo, mas o deslocamento também é para baixo. A gente sabe que quando eu tenho o deslocamento e a força na mesma direção e sentido, eu tenho uma força motora, é algo que gera movimento. Então nesse caso, o ângulo é zero, cosseno de zero vale 1. Quando eles estão apontando para o mesmo lado, eu vou fazer que o trabalho dessa força é simplesmente a força vezes o deslocamento. Então, o trabalho do peso, P vezes D. Mas eu sei que está estranho. Está estranho por quê? Porque geralmente não é assim que a gente vê. Geralmente a gente vê o seguinte, o trabalho da força-peso é mgh. Por que mgh? Percebeu agora que simples? Peso é mg. O deslocamento, ele vai ser dado pela altura. Então, no lugar do deslocamento, eu coloquei a altura. Então, trabalho da força-peso, mgh. Agora, cuidado, zigotinho, ó, presta atenção, cuidado. Muitos exercícios mais sacaninha, eles vão e te dão a força-peso. Ele fala assim, ó, um peso de 50 newtons é arrastado, é subido, é descido, sei lá o que que é. E aí, às vezes, você, num descuido, bota 50 vezes a gravidade. Peso e massa são coisas diferentes. Se ele deu 50, você pega o M e o G, arranca e bota os 50. Então o peso é massa vezes a gravidade. Ou ele te dá um, ou ele te dá outro. Agora, o que aconteceria se eu estivesse subindo? Na subida, eu continuo desenhando o peso para baixo? Óbvio, inquestionável. Mas a subida, ela tem o deslocamento para cima. Se o deslocamento está para cima e o peso está para baixo, então você tem dois sentidos opostos. No sentido oposto, eu tenho um ângulo de 180, cosseno de 180 vale menos 1. Então esse trabalho vai ficar como sendo uma força resistente. Pensa. Quando você traz alguma coisa para cima, o peso não atrapalha? Então ele é resistente. Por isso que eu boto o sinal de menos. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Só que agora o meu trabalho da força-peso, ele vai ficar menos mgh. Menos a força-peso vezes o deslocamento, porque ele é um trabalho resistente. Meio óbvio, né? Na descida o peso me ajuda, na subida o peso me atrapalha. Agora eu estou falando em ajuda e atrapalha. Por quê? Cuidado! Quando eu falo que eu levanto ou eu abaixo alguma coisa, eu estou falando da força do meu braço. O exercício vai deixar claro se é a força externa, se é o operador ou se é a força-peso que ele quer. Cuidado, quando eu tenho um corpo, eu tenho várias forças. O exercício ele vai ser específico, eu quero o trabalho da força tal. Então você tem que olhar essa força em relação ao deslocamento. Por mais que você pense, mas teacher, eu que subi a caixinha, tudo bem. Então a sua força tem trabalho positivo. Se você subiu a caixinha, a sua força tem trabalho motor. Mas o peso tem trabalho resistente. Manjou a diferença? Manjou a diferença? Nesse próximo exemplo, eu estou arrastando uma caixinha para a horizontal. A minha força, sim, a minha força tem trabalho. Por quê? Força vezes deslocamento, eles estão na mesma direção e sentido, a minha força tem trabalho. Mas quando eu olho para a força-peso, olha que lindo que acontece. O peso é sempre para baixo, a horizontal no chão. Então, se eu fizer um prolongamento aqui do vetor que eu desenhei, eu descubro que aparece um ângulo de 90 graus ali. Assim como a força centrípeta, que forma 90 graus e tem trabalho nulo, na hora que eu estiver arrastando uma caixinha na horizontal, a força-peso também tem trabalho nulo. Show? Aqui aparece uma pergunta que as pessoas sempre perguntam, que elas ficam sempre encafuifadas com isso aqui. Eles falam assim, mas teacher, pera, se eu sei aqui que eu tenho peso vezes o deslocamento, vezes o cosseno, que é zero, e me dá o trabalho da força-peso como sendo zero, quer dizer que
O peso não importa na hora de empurrar. Mentira, porque se eu empurrar uma cadeira, empurrar uma mesa, empurrar um sofá, nossa senhora, é muito diferente. Calma, calma. Nesse caso, o que você está fazendo é o seguinte: quando eu empurro alguma coisa, eu estou indo contra uma força que é o atrito resistente. Como o atrito depende da força normal, se eu estou empurrando uma cadeira, uma mesa ou um sofá, eu tenho forças normais que são diferentes. Quanto maior a massa, maior o peso. Nesses exemplos que eu estou dando, maior a força normal. Então a massa do corpo faz com que a normal seja maior. Essa normal sendo maior, o atrito é maior. Então é mais difícil eu empurrar para frente porque o atrito para trás ficou maior. Mas o trabalho da força peso, ele é nulo. Mostrei para vocês subida e descida vertical e também um movimento na horizontal. Aí você me pergunta, teacher, mas a física não trabalha só com x e y, ela também trabalha na diagonal e ela também trabalha na circunferência. Em todas essas situações aparece a força peso. E se for nessas duas situações? Você achou que eu ia te deixar na mão, né? Ô louco, velho. Faço isso não, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Ó, eu tenho esse plano inclinado e eu vou soltar uma caixinha aqui em cima e ela vai chegar até na base. Então você já sabe que é uma descida. Nesse caso, não, em todos os casos. O peso é uma força que está para baixo. Como ela vai vir, ó, escorregando nesse plano inclinado, o deslocamento vai ser alguma coisa para cá. Esse vai ser o deslocamento da minha caixinha. Então aqui está o deslocamento da minha caixinha, certo? Nesse exato momento você olhou para lá e falou, teacher, apareceu um ângulo ali. Existe um ângulo entre o peso e o deslocamento. Existe. Vamos colocar ali como sendo θ. Cuidado, eu estou falando de um plano inclinado e geralmente o ângulo θ do plano inclinado é esse. O que eu quero conversar com vocês agora é sobre o trabalho, e o trabalho tem um ângulo entre a força e o deslocamento. Então eu coloquei aquele ângulo θ ali entre a força e o deslocamento. Certo, certo, certo. Nesse caso, como ele vai varrer, ele vai andar a rampa toda, ele vai ter o deslocamento como sendo a hipotenusa dessa rampa. E a gente tem a força-peso também andando toda uma altura dessa rampa. Então eu tenho um deslocamento e tenho uma altura ali. Se a gente vai fazer uma relação do cosseno de θ, o cosseno de θ, ele é sempre o cateto adjacente pela hipotenusa. Então olha que lindo que eu vou fazer. O cosseno de θ, ele é o cateto adjacente H dividido pela hipotenusa. Show? Cosseno de θ, H dividido pela hipotenusa. Como a gente sabe que o trabalho é força vezes o deslocamento, eu vou colocar que o trabalho da minha força-peso é a força-peso vezes o deslocamento. Legal? Não, ainda falta o cosseno de θ. Agora ficou chique, hein? Peso vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Se eu continuar essa formulinha, eu vou ver que o peso posso substituir por mg, posso, de boa, se você quiser deixar peso, deixa. No lugar do deslocamento, olha só o que eu vou fazer, fere em ache. Eu vou jogar o d para cá, então o deslocamento fica h dividido por cosseno de θ. No lugar do deslocamento, eu vou colocar h dividido por cosseno de θ. E aqui eu vou continuar com o cosseno de θ que já era da fórmula. Beleza? Para você que não enxergou a parada, eu joguei o d para cá multiplicando. Então ficou h dividido por cosseno de θ e fiz o troca-troca ali, didaticamente, hein? Agora eu vou simplesmente cortar o cosseno aqui com o cosseno aqui, porque é o mesmo cosseno. Então quem que resta pra gente? Ó, resta pra gente que o trabalho é o mesmo m vezes o g vezes o h. Mas é aqui que a gente chega numa resposta, num resultado muito interessante. Geralmente você fala assim, bom, mas eu sabia que o trabalho do peso era mgh, mais ou menos mgh. Por quê? Mais quando eu estou descendo, menos quando eu estou subindo, ele é o contrário. Tudo bem, você sabia. Mas aqui no caso, você tem o deslocamento e o h. Aí você fala, nossa, e aí, o que eu vou usar? Bom, a gente imagina que o peso está sempre na vertical.
Então, a grosso modo, o que nós vamos dizer? Nós vamos dizer que se o peso é na vertical, eu uso só a distância que está na vertical. Então, mesmo que seja um plano inclinado, para a força-peso, você vai usar a altura. Quando que eu usaria o D? No caso da força que está para cá. Não preciso mentir para vocês. Vocês sabem que no plano inclinado a gente faz a decomposição, Px e Py. Se eu pegar o trabalho do Px, o Px é esse, não é? Eu vou multiplicar pelo deslocamento. O trabalho do Px vai ser multiplicado pelo deslocamento. Por quê? Porque o Px ele desce o plano e o deslocamento também. Então eu vou fazer Px vezes D. Se eu pegar o Py, você sabe que o Py ele está aqui e o deslocamento aqui. O trabalho de Py daria 0. Manjou? Por que daria 0? Porque eu vou colocar o deslocamento e o Py como sendo 90 graus. Mas se eu pegar só a força-peso, como ela está na vertical, eu uso a altura que também está na vertical. Essa é uma das justificativas, mas você pode acreditar na matemática e usar o MGH dessa forma aqui. A gente acabou de ver então que o peso, pelo fato dele estar sempre na vertical, eu acabo usando sempre a altura na vertical. Isso foi uma simplificação que eu mostrei através do plano inclinado. Então, como o peso está sempre na vertical, não interessa o tipo de movimento, eu uso a altura na vertical. Que seria a distância aí entre os desníveis, vamos assim dizer. Eu saí de um ponto mais alto, fui para um ponto mais baixo, eu tenho um nível mais alto, um nível mais baixo, e eu traço uma reta na vertical entre eles. Eu esqueço do movimento que eu vou fazer, não interessa a trajetória. Eu só olho qual é o ponto de cima, o ponto de baixo, em linha reta vertical. Aqui no nosso movimento, que é uma semicircunferência, isso não vai mudar nada. Vamos supor que eu tenho uma bolinha e aqui eu tenho a conservação da energia. Então essa bolinha ela vai descer e ela vai chegar aqui em cima. Show! Essa bolinha ela vai descer e depois vai subir. Quer dizer que o peso? Não, quer dizer que o peso nada. O peso é sempre para baixo. Tanto na descida quanto na subida, o peso vai ser para baixo. Tanto na descida quanto na subida, o peso vai ser para baixo. Então pronto, aqui, legal, desenhei o peso. O exercício foi muito criterioso e ele falou para você que isso é uma meia circunferência. Bom, se ele falou que isso é uma meia circunferência, eu imagino que isso seja o quê? Um diâmetro. Então se eu cortar ele aqui no meio, eu vou ver que eu tenho o raio desse lado e o raio desse lado. Mas se ele é uma circunferência, eu também poderia imaginar que ela continua aqui. Se ela continua aqui, essa altura que ele vai percorrer também é o raio. E a gente acabou de ver que o peso não importa a trajetória. Eu só vejo a linha vertical entre os dois níveis. Então o que seria a linha vertical entre os dois níveis? Nível mais alto, nível mais baixo. Por mais que ele faça esse pedacinho, esse quarto aqui de circunferência, eu vejo que o desnível dele vale raio. Então na descida, esse peso ele teria um trabalho positivo. O peso tem um trabalho positivo. Na descida, o trabalho seria mgh, nesse caso, o mg vezes o raio. Na subida, como o deslocamento é para cima e o peso é para baixo, eu colocaria o trabalho da força-peso como sendo menos, ali ó, negativo, porque ele está ao contrário, mg vezes o raio também. No caso aqui, o raio fica sendo como a altura. Legal? Agora uma última dica para você que quer ficar muito mais forte. Vamos pensar o seguinte. Se esse peso aqui me dá um trabalho, que é uma energia, e esse me dá uma energia negativa, não quer dizer que eu gasto energia e desgasto energia. Não, eu gasto energia nas duas situações. Se você voltar lá na academia, na hora de você levantar um pezinho, você gasta energia. Na hora de você abaixar o pezinho, você também gasta energia. Por quê? Vamos supor que, vamos pegar meu banquinho aqui, esse banquinho. Supor que esse banquinho tem 100 newtons. Para eu levantar meu banquinho, eu tenho que fazer uma força de 101. Manjou? Estou fazendo uma a mais. 101, eu levantei o banquinho. Se eu soltar ele vai cair com o peso de 100 e pau, rebentou no chão.
Mas ninguém faz isso na academia. Você faz o quê? Você controla a descida. O que significa controlar a descida? É você fazer uma força menor que o peso, é óbvio, se o peso é 100 eu faço 100, ele fica parado. Então eu vou fazer uma força menor do que 100 para eu controlar a descida. Quanto maior for essa força, ou seja, quanto mais perto for do peso, mais devagar ele vai descer. Então, por exemplo, o banquinho 100. Se eu fizer 98, ele desce assim, com 2 de diferença. Se eu fizer 10, ele desce assim, com 90 de diferença. Então vamos supor que o professor da academia falou para você fazer 10 repetições. Então você vai fazer 10 repetições, 1, 10. Show! Para você levantar esse 100, você bota sempre 101. Então, 101. Qual é a energia que eu gastei? A energia que eu gastei foi 101, que é o peso, vezes o deslocamento. Só que aí na hora de descer eu solto ele. Eu solto com 20. Então qual que é a energia que eu gasto na descida? 20 vezes o deslocamento. Então resumo da ópera. Eu fiz 10 repetições, 100 e 20, uma repetição. 100 mais 20, outra repetição. 100 mais 20, outra repetição. Agora, se isso tudo é energia e isso tudo vem das calorias que você come, então você gastaria muito mais energia na academia se você levantasse com 100 e descesse o peso um pouco mais devagar. Porque daí vamos supor que esse mais devagar seja 50. Então sobe 100, desce 50, sobe 100, desce 50. Com as mesmas 10 repetições, você consome muito mais energia. Por quê? Porque você controlou a descida. Caraca, Tite, aí o treino fica mais eficiente? É isso aí. E aí, ó, é Saiyajin na veia. Valeu!